Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos continuar com a nossa devocional e nós estamos em 2 Coríntios 5. Antes disso, eu quero pedir para você, com todo o meu carinho, que você, se você não faz parte ainda desse canal, que você comece a me seguir para fazer a devocional comigo. Aqui eu trago de uma maneira que você consiga entender e também conversamos sobre a maneira de uma maneira mais fácil, também conversamos como deveria ser o que a pessoa tem que entender para que ela tenha essa comunhão com Deus. Então, às vezes as pessoas leem aqui, leem a Bíblia e acabam desistindo de ler porque não entendem, né? Tem um linguajar mais da época, ou na linguagem de hoje também, às vezes a pessoa fica, nossa, mas eu não entendi, porque muito por metáforas. Então eu consegui trazer de uma forma que fica mais fácil de você entender. Então eu convido você a participar todo dia comigo da minha devocional, que você possa encontrar nela respostas de dúvidas que você tem, tá? Então eu quero pedir de todo o meu coração que você compartilhe, que você siga, que você me ajude nesse canal, para que o algoritmo entenda que é um conteúdo bom e que possa entregar para outras pessoas e outras vidas serão alcançadas também, amém? Então vamos começar aqui? Paulo, nesse capítulo, ele fala muito sobre o anseio que todos nós temos de algo maior. Uma espécie de lar eterno, que seria o céu, né? Que a gente ainda vai habitar. Ele compara a nossa vida terrena a um tipo de tenda temporária. Como estamos aqui de passagem, porque o que Deus preparou para nós não está aqui. E fala que, no fundo, a gente carrega essa certeza, carregamos essa certeza que ela existe. É algo mais duradouro preparado por Deus. E ele fala, de maneira muito emotiva, sobre a confiança que a gente pode ter, porque mesmo quando nós não vemos tudo claramente, vivemos pela fé. Então, ele encoraja a viver de uma maneira que agrade a Deus. Ele explica como isso pode acontecer. Sabemos que há um propósito eterno. É um capítulo cheio de esperança e essa sensação de que a gente está caminhando para algo maior. Eu coloquei coisas aqui do meu jeito de falar, o que me inspira, e porque também que as pessoas, às vezes, ficam com medo, ficam limitadas. E o que Jesus espera de nós, e o que você que ainda está num processo, como que você deve fazer, tá? Vou contar aqui também algumas experiências. Para quem tá chegando agora, eu não leio o versículo, depois você pode ir lá. Aqui eu falo do que o versículo quer falar. E também trago alguns pontos de como aquilo me inspira e como você pode lidar com aquela situação. Dando alguns exemplos para vocês, tá? Então tá. O que me inspira? Nesse capítulo... Gente, peraí, deixa eu ler de novo. O que me inspira nesse capítulo é que estamos aqui de passagem. Em algumas pessoas, saber disso traz um certo medo. Ela não acredita ou acha que ela não é digna. E o medo acaba consumindo essa pessoa, que ela perde e acaba perdendo o que Jesus realmente veio dizer. Confesso que eu mesma já tive várias vezes e ainda tenho. Mas sabe por que temos isso? Porque pensamos mais no fim, na desgraça, porque pensamos mais no mal, no desastre, no final dos tempos, no apocalipse, e vemos isso como morte. Esquecemos do céu, da paz, da eternidade, do amor, da cura. Esquecemos de olhar para Jesus. Meus queridos, a promessa do lar eterno também é para nós. E para você, é para nós, é para você. Jesus quer que você venha como você está. E onde está? Você não precisa virar um anjo querubim para chegar até ele. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Fale com ele como você é, como você estiver. Não tenha medo. Se não confia em ninguém para falar, fale com ele. Ele te escuta. E lembre, o céu, a eternidade também é para você. Pense nela e fique... Peraí, gente, tô interpretando aqui com o poder do Espírito Santo a minha letra. Pense nela e fique claro. Pense o que eu quis dizer aqui, que eu fui escrevendo ali e tal. O que eu quis dizer aqui é para você pensar que é para você também. Jesus derramou o sangue na cruz por mim e por você também, tá? Eu não tô falando aqui de religião, eu estou falando de Jesus. Sabe por que tem pessoas que não vão à igreja? Pessoas que não vão até a igreja em si por questões... por algumas questões, ou porque ela não concorda, ou porque ela viu algo, ou porque ela soube de algo. Então ela fala com Deus. Então o que acontece? Ela não vai na igreja porque ela acha que é só na igreja. Ela não quer ir por algumas questões e acaba não falando com Deus. Ela acaba não orando. Ela acaba não tendo uma comunhão com Deus, não fazendo a leitura, porque ela entende que é só lá. E não é isso. Ele sabe de todas essas coisas. Porque nós temos que falar, nós que temos mais um entendimento, a gente tem que falar para essas pessoas que para trazer essas pessoas, a gente tem que falar para ela que primeiro ela decide. Ela tem que aceitar Jesus. Ela tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E convidar Jesus para viver dentro dela. Primeiro você conversa com ele. Você pode discutir com Jesus. Você pode perguntar para ele. Você pode pedir para ele. Peça uma prova. Só que a diferença é o seguinte. Tem pessoas que vão na igreja só no domingo. Mas nem um dia da semana ela ora nem lê a Bíblia.
Porque ela acha que ela é indigna daquilo. E tem muito cristão também, que não faz isso. Ah, mas eu tô indo na igreja, então ele é um ser sublime. Não, meu querido. Jesus falou pra você, vem como você está. Ir à igreja é importante? É muito importante. Porque ali a gente recebe o alimento, a gente faz parte de um corpo. Então tudo aquilo que, todas as bênçãos, elas vão escorrendo entre os membros. Então, mas como que essa pessoa vai começar a ir à igreja? Com a constância. Peraí, gente, que tá morrendo minha perna aqui. Ai, Jesus Cristo. E ela, aqui minhas companheiras de devocional, e acaba matando aqui a minha perna. Tá, vamos lá. Onde que eu tô? Primeiro ela decide. Convide Jesus primeiro. A diferença é que todos os dias, porque a libertação, a cura, o entendimento, ele vem como consequência da sua oração. Vem natural, vem leve, vem transformador. Ele vem de dentro pra fora. O Espírito Santo que faz a obra. Não é você. Não é quem falou de Jesus pra você. Quem faz a libertação e a cura é o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, você precisa todos os dias pedir, conversar com ele. Você precisa falar assim, olha, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho as minhas carências, eu tenho os meus vícios, eu não consigo sozinha. Eu não consigo, eu quero. Claro que isso não justifica para você continuar no pecado. Porém, às vezes, vamos dar uma hipótese aqui. A pessoa, ela tem algum hábito, ela fala muito palavrão. Aí, ela acha, no entendimento dela, que ela vai ficar, da noite pro dia não vai falar mais. Não, sabe o que vai acontecer quando você aceitar Jesus? E todos os dias você pedir pra ele, Senhor, me ajuda, me liberta, eu quero. Se for verdadeiro, vai estar dentro do seu coração. E automaticamente, quando você for falar que vem um palavrão, automaticamente, o Espírito Santo dentro de você, vai parecer uma consciência sua. Mas o Espírito Santo, você não precisa falar isso. Ah, eu sou muito raivoso, eu sou muito bravo. É o Espírito Santo, na hora que você vai dar aquela explosão, você constrange. É assim que acontece. Então, venha como você está. Peça de verdade. Porque se for de verdade, o Senhor vai te libertar. E Ele vai te transformar. E você vai começar a se alimentar da palavra. E a transformação, ela vem. Você vai estar fazendo algo que não seja conveniente ao que você quer viver. Automaticamente, o Espírito Santo vai falar com você. Só que você não pode deixar de orar. Todos os dias você tem que orar. Todos os dias você tem que falar assim, Espírito Santo, eu não consigo. Me ajuda. Gente, eu tô falando por experiência minha. Minha. Entendeu? Minha, porque às vezes a pessoa é tão... que ela deve ser evangelizada, ela acaba sendo manipulada. E se torna tão pesado que ela se afasta. Deixe Jesus fazer a transformação. A sua obrigação, meu querido, como cristão, é falar de Jesus. É transbordar do amor dele. Não é se meter na vida das pessoas. Não é julgá-las. Porque se fosse para julgar, Jesus na cruz não tinha levado aquele ladrão que se arrependeu ali. Porque ele não se arrependeu da boca para fora, querido. Ele se arrependeu do coração dele. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no céu. Porque o coração dele clamou perdão. Ele se arrependeu verdadeiramente daquilo. Lógico que você não vai deixar por uma situação dessa, né, meu amor? Porque Jesus, ele quer que você, através da sua vida, da sua transformação, traga outras pessoas para ele. Mostre do amor dele. Entendeu? Não espere ser um querubim, criar asas e voar, porque você não vai conseguir. O Espírito Santo faz a obra. Você é só o intermediador. Nós que vamos falar de Jesus para outras pessoas, nós somos só o intermediador. Nós falamos e através da nossa vida as pessoas veem como, nossa, como que ela mudou, né? Nossa, olha, ela falava tanto palavrão. Nossa, ela bebia tanto. Nossa, ela isso, ela aquilo, aquele outro. Mas você alcança as pessoas muito mais pela sua atitude do que pela sua cobrança. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui pra você. Eu nasci num berço cristão. É difícil fazer esse tempo com vocês, com um tempo muito curto. Vou colocar alguns cortes ali. Se você veio através desses cortes, vai na página e veja inteiro, pra você entender. Vou falar exemplos meus, ou talvez usar de pessoas próximas. Mas eu vou falar duas situações que aconteceu. Uma comigo e um com um grande amigo meu. Um exemplo. Eu nasci num berço cristão, tá? Só que a sementinha foi plantada, certo? Só que o que acontece? A gente ia pra igreja, era a igreja batista. Já é uma igreja bem tradicional. Já começava por algumas coisas que aconteciam lá dentro que a gente não concordava. Por exemplo, eles faziam tipo um congresso onde eles votavam quem concordava com a pessoa ser destituída lá da igreja ou não. Imagine quem são essas pessoas, né? E também, isso na época, tá, gente? Não tô falando que a igreja batista em si faz isso. Eu estou falando daquela igreja. Porque as igrejas são muito abençoadas. Tem muitas. E isso não é a igreja em si, né? São pessoas. Eu, desde chegava em casa, era tiro, porrada e bomba. Então a gente não tinha exemplo, né? Então a gente vivia, às vezes, assim, uma experiência muito boa
né? Quando eu via assim meu pai orando, eu ficava, nossa, que linda a oração dele. Mas Deus conhece o coração, eu não estou aqui para julgar também. Mas o que aconteceu? Eu tive idas e voltas da igreja. Mas eu sempre tive temor por Deus. Sempre tive um temor, assim. Eu nunca me envolvi com coisas erradas, erradas, quer dizer, tudo é pecado, né? Que aquilo que não agrada a Deus, tudo é pecado. Porém, o que eu quero dizer é que eu nunca me fui para outro lado, nunca usei droga, nunca nada. Eu sempre tive temor a Deus. Então, eu passei por uma separação muito agressiva, assim, sabe? Uma exposição, do jeito que eu fui exposta, do jeito que aconteceram as coisas ali, eu vi que eu tava muito mal. Então eu precisava mudar ali um pouco o ciclo das minhas amizades, porque eram amizades compartilhadas. E eu comecei a ir na igreja, com as minhas filhas pequenas ainda tal. E a igreja que eu ia, ela era uma igreja muito avivada, né? Uma igreja, assim, que tinha um tempo de louvor muito grande, uma presença do Espírito Santo bem legal. Então, assim, aquilo me curou, porque eu fiz amizades novas, e as amizades que eu fiz na igreja me aproximaram de Deus. A importância também, né, de você ir à igreja é que as pessoas que estão lá te aproximam de Deus. Porque você vai participar da célula, você vai participar dos eventos, aí no final de semana você vai sair com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então, isso te aproxima de Deus. Não adianta você tentar se aproximar de Deus e continuar com os amigos da balada, né? Você não precisa tratá-los mal, você não precisa se afastar deles. Você só tem que evitar estar num ambiente onde não vai te aproximar de Deus, né? Eu não tô falando pra você deixar de ter uma vida social. Eu não tô dizendo pra você deixar de ir em algum lugar. Eu vou com meu marido, com meu esposo, com meus familiares, a gente vai em lugares pra gente comer uma porção, pra gente dar risada, pra gente conversar. A gente não vai lá pra encher a cara e ficar fazendo discordância daquilo que a gente crê. Mas a gente tem uma vida social. Mas Deus o livre... Não. Quando você tá no início, no caminho, o que acontece? Se você... A decepção, essas coisas assim, acaba fazendo com que você tenha... como que eu posso dizer? Preconceito, que você fique falando assim, por exemplo, eu adoro ir lá no arrasta-pé. Eu não vou na igreja, porque se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar de ir no arrasta-pé. Aceita Jesus do mesmo jeito. Conversa com ele todos os dias do mesmo jeito. Porque se isso vinha te incomodar, se o que acontece lá no arrasta-pé vinha te incomodar, mas no seu coração for verdadeiro, tenha certeza, Deus vai tirar essa vontade. Você vai entender que você não quer, que você não faz parte daquilo. Entendeu? O que eu quero dizer pra vocês? É muito mais leve do que parece. Mas o exemplo que eu quero dar pra você é o seguinte. Eu fazia parte de uma célula. E um dia eu fui conversar com o líder da célula, porque eu estava já há algum tempo separada. E eu me auto-julgava por eu ser mãe de 2 filhas, uma de cada pai. Né? Eu tive um primeiro relacionamento na minha juventude, tive minha filha com 22 anos, e acabei me separando por circunstâncias dele. Né? Ele me traiu, não quis mais ficar comigo, eu não ia ficar com ele. Ele não queria mais ficar comigo, certo? Depois, eu tive um relacionamento do qual eu não casei, mas eu vivi com essa pessoa uns 8 anos. E quando a gente tinha uns 6 anos de relacionamento, eu tive a minha filha mais nova. Aí, o que acontece? Dessa separação, que foi a mais traumatizante pra mim, ele também me traiu, tá? E me expôs de uma maneira muito... Eu fiquei muito vulnerável. E daí eu me julgava. Eu falava assim, quem que vai querer ficar com uma mulher com 2 filhas e uma pessoa com 2 filhas e que já foi casada, né, 2 vezes? Quem que vai querer? Ninguém. Então, tipo, entendeu? Mas eu me sentia, no último relacionamento, como eu fui muito humilhada, teve palavras muito ofensivas, como eu preferia ficar com alguém da rua do que voltar com você. Tipo isso. Então eu me sentia derrotada, eu me sentia feia, eu me sentia desengonçada, eu achava que nunca mais eu ia ter um relacionamento. Só que eu queria ter uma vida com Deus, então eu queria uma pessoa cristã pra estar ali nessa caminhada que acreditava no propósito. Só que o que acontece? Eu fazia parte de um ministério lá na igreja e eu tinha as amizades mais masculinas. Mas as minhas amizades mais masculinas eram pessoas muito mais novas do que eu. Muito mais nova não, mas tipo 5 anos mais nova do que eu, 10 anos mais nova do que eu. Então eram tudo já pessoas mais velhas. Mas porque eu fazia parte daquele ministério e as pessoas que estavam ali. E o pessoal do meu grupo era mais homens. Mas eles me tinham como irmã mais velha. Então, quando eu ia sair lá pra uma pizzaria depois do culto, eu ia com eles. Tinha as meninas? Tinha. Mas eu era mais amiga dos meninos. Mas era assim, uma coisa assim, sabe? Aí, eu fui conversar com esse líder e eu falei assim que eu tava... que eu queria ter alguém, né? Que eu queria ter alguém, que eu já tava 5 anos separada, eu queria ter alguém. Eu queria, sabe, ser amada e respeitada de novo. Que eu queria muito aqui, né? E o líder, ele foi infeliz nas palavras dele. Eu até entendi o que ele quis falar.
Mas ele foi infeliz nas palavras dele, porque ele falou assim pra mim: mas você só anda com homem. Seus amigos são mais homens. Quem que vai querer se aproximar de você? Acaba achando que você é uma chave... Como que é? Acaba achando que você é uma chave de cadeia. Ele quis dizer pra mim que como que eu ia ter uma pessoa, né, que me assumisse, que assumisse minha família, minhas filhas, se eu tinha como se fosse um comportamento do qual um homem bom não ia se aproximar de mim, entendeu? Eu não fiquei brava com ele. Eu perdoo, eu gosto muito dele, da família dele. Mas Deus teve que me levar a um entendimento de experiência de vida. Eu tive que parar e falar assim, pô, mas eu tenho tantos anos, meu líder tem tantos anos. Como que eu vou ser liderada nessa área por uma pessoa que não tem a mesma experiência que eu? Por mais que seja uma pessoa muito usada por Deus, com certeza, com toda certeza, ele não tinha a mesma experiência que eu. Mas aquilo me feriu na época. O meu entendimento teve que vir depois. Mas aquilo me feriu. E o que eu falei pra ele foi o seguinte: se eu tiver que mudar quem eu sou, no sentido de amizade, de ter amiga, sabendo que a minha identidade em Deus, eu sei a identidade que eu tenho. Eu sei a identidade que Deus colocou no meu coração. Lógico, que se eu tivesse um comportamento de moleca, de ficar agarrada no pescoço deles, aí sim. Mas, gente, esses meninos, de 2 ali daquela turma, acho que eram assim, que andavam mais juntos, acho que eram uns 5. 2 deles, fora que os outros já tinham um relacionamento lá, os 2 deles, sabe o que eu fazia? Aconselhava. Fazia amizade com as meninas que eles queriam conquistar. Teve um que eu fiz amizade com a menina pra ele poder ficar perto dela, e hoje eles são casados há muitos anos. Eu fui madrinha do casamento deles, dos 2. Entendeu? Eles são casados desde sempre. Então, o que acontece? Eu fiquei chateada naquela hora ali, entendeu? E uma outra situação foi o mesmo líder que tava uma pessoa nova lá, tinha entrado, e era meu amigo também, da célula daí, né? Era muito meu amigo, muito divertido, muito querido. E ele tinha muitas dúvidas, né? Porque eu tinha vindo de um berço cristão, mas ele não, né? E assim, acabei nunca mais falando com essa pessoa depois dos anos. Mas, ele ficava muito confuso nas coisas, daí ele queria estar ali, só que daí a pessoa acaba ficando muito radical e acaba dando aquela confusão. E no decorrer daquilo, o pai dele faleceu. Aí eu liguei pra ele e tal, e falei assim: olha, querido, Deus abençoe meus sentimentos, que o seu coração se encha de alegria, e trouxe pra ele o que eu achava que era o correto. Acho, né, que é o correto. E depois daquilo, depois de um tempo, eu vi que ele parou de ir na célula, via ele de vez em quando na igreja. Aí eu perguntei pra ele o que havia acontecido. Ele falou pra mim assim, que o líder, a liderança, não tinha ligado pra ele uma vez sequer. Não tinha cuidado dele. Ele se sentiu muito mal por causa daquilo. Então, ele não foi mais. Aí eu falei pra ele: você tem que falar com Deus. Você tem que colocar diante de Deus essa dor, essa questão, para que você venha a entender, né? Libera perdão e faz a sua parte. Se enche do Espírito Santo, se enche de Deus. Se você precisar que a gente ore junto, me liga, eu oro com você. E acabou passando os anos e eu nunca mais vi ele. Vejo ele de vez em quando pelas redes sociais, mas nunca mais conversei com ele. Não sei como é a vida dele. Mas então, é aí que eu falo, não posso me perder. Que nós precisamos, Paulo lembra que nós precisamos ser mais alinhados. Porque temos promessa da eternidade. Temos e devemos alcançar essa graça. Então o que acontece? Pra gente alcançar essa graça, a gente tem que ter mais tempo com Deus. Certo? Se você acabou de se converter, continue tendo o seu tempo com Deus. Escute aquilo que realmente vai te aproximar de Deus. Aquilo que te fere. Leve, se você não tiver entendimento, olhe a Deus e leve para uma pessoa que tenha um propósito, que tenha assim, que você olhe para aquela pessoa e realmente vê Jesus. Vai nela. Vai lá no seu pastor, vai lá na sua liderança. Pessoas que possam trazer o entendimento para você. Mas se você estiver alinhado em oração e leitura da Bíblia, Deus vai trazer para você esse entendimento. Deus vai trazer para você. Você precisa ter alguém que te apoie? Sim, precisa. Muitas vezes nós precisamos. Companhia boa, né? Só que se você tiver algum